Oi, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Pitty e é um prazer ter você comigo. No vídeo de hoje você vai aprender sobre polinômios, especificamente multiplicação de polinômios. Eu já postei um vídeo sobre adição e subtração de polinômios. Se você não assistiu, vai lá e assiste para pegar essa série de polinômios desde o início. E se você gostar do vídeo de hoje, se inscreva no meu canal, curta, compartilhe e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo sobre matemática e física. Vamos lá? Para começar, então, multiplicação de polinômios, nós vamos iniciar multiplicando um polinômio por um número real. Então, nós vamos multiplicar o número 5, que é um número real, por todo o polinômio que está dentro daquele parênteses. Lembrando que um polinômio é uma adição de monômios. Também tem um vídeo no meu canal, na verdade tem uma série completa sobre monômios. Se você não assistiu, vai lá e assiste para ficar sabendo tudo sobre monômios. Então, a gente vai começar multiplicando tudo que está dentro do parênteses pelo número real que está fora do parênteses. Lembrando, para quem não sabe, que esse pontinho ele indica uma multiplicação. Porque como nos monômios e nos polinômios nós temos muito x, se a gente colocar um x para representar o vezes, pode confundir a letra, que é a parte literal do monômio, com o x do vezes. Então, a gente costuma usar o pontinho para indicar a multiplicação. Então, esse 5 vai multiplicar cada elemento que está dentro do parênteses. Então, nós vamos fazer o 5 vezes o 2x3. Então, eu vou indicando aqui, ó, 5 que multiplica o 2x3. Depois nós vamos fazer, eu vou fazer colorido só para destacar esse primeiro momento, para você ver cada um que a gente vai multiplicar. Depois eu vou fazer o 5 com o 3x2. Depois eu vou fazer o 5 com o menos 2x, com menos 2x. Observa que eu estou colocando pontinho de vezes ali. Depois eu vou fazer aqui, vou marcar de amarelinho, vou marcar aqui em cima, o 5 com o 2. Então, vou fazer o 5 com 2. O 5 que vai multiplicar o 2. Agora eu vou resolver, então, todas essas multiplicações. Então, observa o que eu fiz. Eu peguei cada elemento que está dentro do meu parênteses e multipliquei separadamente pelo 5 que está na frente do parênteses. 5 vezes 2x ao cubo, 5 vezes 3x ao quadrado, 5 vezes menos 2x e 5 vezes 2. Vou resolver as multiplicações, já resolvendo os sinais que vai ficar cada um. A gente tem que cuidar a regra de sinais que tem na multiplicação. 5 vezes 2 dá 10, 10x ao cubo. Na multiplicação de monômios, que tem na série de monômios, um vídeo sobre multiplicação de monômios, você vê que nós multiplicamos os coeficientes e repetimos as letras, ou se tiverem letras iguais, nós somamos os expoentes das letras. Nesse caso, o 5 não tem letra, então eu só multiplico o 5 com 2 e repito a letra, 10x ao cubo. Agora eu vou fazer esses dois aqui. 5 vezes 3, 15, x ao quadrado. Como é 15 sem sinal, fica 15 positivo. Então, 15 x ao quadrado. Aí aqui, 5 vezes menos 2, lembrando que esse 2 é negativo, vai dar menos 10x. Menos 10x. Esses dois aqui. E 5 vezes 2 dá 10. Então, a gente coloca mais 10. Então, esse é o resultado. Aí a gente tem que ver, depois que a gente resolve a multiplicação, se tem algum termo semelhante para agrupar. Não tem, porque eu fiquei com 10x ao cubo, fiquei com 10x ao cubo, 15x ao quadrado, menos 10x mais 10. Então, não tem nenhum termo semelhante, né? Porque para eu poder agrupar, eu teria que ter a parte literal totalmente igual. Não tenho, deixo assim. Esse é o resultado do meu produto. Então, agora a gente vai fazer o outro. Observem que no outro é uma fração. Então, eu tenho 2 terços que multiplica toda aquela
todos aqueles monômios que estão dentro do parênteses. Então, eu vou fazer 2/3, que multiplica 5mn. Depois eu vou fazer 2/3, que multiplica menos m. E vou fazer 2/3, que multiplica 3n. Agora eu vou resolver esses produtos aqui. Vou fazer aqui no lado. Quando a gente tem uma fração multiplicada por um número que não é fração, a gente transforma aquele número numa fração colocando um embaixo. Porque, na verdade, todos os números podem ser escritos com um embaixo, porque eles não mudam, né? Então, 5/1 continua sendo 5. Aí a gente transforma numa fração. 5/1. Agora a gente aplica a regra de multiplicação de fração, que é o numerador vezes o numerador, o denominador vezes o denominador. Então, eu vou fazer 2 vezes 5, 10. Repito as letras, M, N. Sobre 3 vezes 1, 3. Agora, eu vou fazer aqui o outro. Tem que cuidar o sinal. 2 vezes... Quando não tem nada na frente da letra, tem o número 1. Então, como tem um menos, então fica menos 1. A gente coloca 1 aqui na frente, ó. Menos 1m. Para que eu vou escrever um pouquinho melhor esse menos 1m, para ficar mais arrumadinho aqui. Menos 1m. Então, e vou colocar 1 aqui embaixo também para transformar em fração. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2m sobre 3 vezes 1, aqui, né? 3 vezes 1, 3. Agora eu vou fazer esses outros dois aqui. 2/3 vezes 3. Coloco 1 embaixo. 2 vezes 3 dá 6. N. Então, mais 6n, porque vai dar positivo, né? Sobre 3 vezes 1, 3. Acabou? Não, aqui ainda não acabou. Por quê? Porque aqui nós temos um número que dá para simplificar. O 6 é divisível por 3. Então, a gente vai simplificar essa fração. Então, nós vamos reescrever 10m n sobre 3 menos 2m sobre 3 e 6 dividido por 3, 6 sobre 3 é a mesma coisa que 6 dividido por 3, vai dar 2. Mais 2n. Agora sim acabou. Agora esse é o resultado da minha multiplicação de 2/3 pelo polinômio que está dentro do parênteses. Então, é só fazer devagar, com calma, para não se perder. Vamos seguir aqui, então, com mais um exemplo. Observem que nós fizemos até agora 2 exemplos onde nós tínhamos um número multiplicando um polinômio, né? Agora nós temos já no terceiro exemplo um monômio multiplicando um polinômio. Então, vamos ver como é que a gente faz aqui. A gente vai fazer o mesmo procedimento, né? Na verdade, aqui em todos eles, a gente pode aplicar uma regrinha que é a distributiva, né? Que a gente multiplica o número que está na frente do parênteses por cada elemento que está dentro do parênteses. Eu gosto de representar essa multiplicação que a gente está vendo aqui dessa forma, eu gosto de representar fazendo o passo a passo, visualizando. Eu pego 2x e multiplico por cada elemento que está ali dentro. Eu acho que para quando a gente está começando, aprendendo o conteúdo, eu acho que é mais fácil a gente representar assim. Depois que tem um certo domínio, ok, faz direto. Mas por enquanto, eu acho que é mais fácil para quem está iniciando fazer o passo a passo. Então, o que eu estou fazendo? Ó, 2x vezes x2, depois o 2x vezes y2, depois o 2x vezes menos xy. Indico essas multiplicações, depois eu resolvo essas multiplicações. Agora eu vou resolver essas multiplicações. 2x vezes x2 vai ficar, então, a gente multiplica o coeficiente com coeficiente, quando não tem nada na frente, tem um 1, né? Então, 2 vezes 1, 2. E na multiplicação com letras iguais, nós repetimos a letra e somamos os expoentes. Esse x aqui tem um 1 em cima escondidinho, então fica x na 3. Aqui,
2, as letras têm o número 1 na frente, então 2 vezes 1 vezes 1 dá 2, né. Então como, todos são positivos, vai ficar positivo também, 2. E aí as letras elas não são iguais, então eu não posso somar os expoentes delas, então eu só repito. Na multiplicação, quando as letras são diferentes, a gente só repete as letras. Então 2x, y2. Agora aqui eu tenho sinais diferentes, então o 2 aqui ele não tem sinal, ele é positivo, e o xy é negativo, mais com menos vai dar menos, aí 2 vezes 1 que está aqui na frente escondido fica 2. O x eu posso juntar com x, porque x na 1 com x na 1 fica x na 2, letras iguais, né? E o y eu só repito. Então, eu vejo agora, eu fiquei com 2x3 mais 2xy2 menos 2x2y. Se tiver algum monômio semelhante, semelhante quer dizer que as letras têm que ser iguais, a parte literal tem que ser igual. Eu vou agrupar, mas não tem, porque apesar de serem as mesmas letras, né, os expoentes das letras não são iguais, então eu não posso juntar. Então, esse aqui fica o resultado. Então, acabou essa multiplicação, acabou aqui. Vamos fazer outros exemplos. Aqui, ó, observem que aos poucos eu estou aumentando um pouquinho o grau de dificuldade para a gente exercitar as possíveis opções que podem aparecer para você, né? Te aconselho depois a copiar esses exercícios e refazê-los, né? Porque aí você tem como corrigir. Você tem um gabarito e pode corrigir e ver se realmente pegou. Para treinar, é muito importante na matemática você exercitar, fazer exercícios, né? Isso é muito importante. Então, vamos fazer aqui. Vamos aplicar a mesma técnica, então. O número que está, o monômio nesse caso, né? Que está na frente do parênteses, vai multiplicar todos os monômios que estão dentro daquele parênteses, formando aquele polinômio. Então, paciência aqui, ó. x3, y2, que multiplica o primeiro que vem, 2x2. Vou deixar um espacinho para não ficar tudo colado. x3, y2, que multiplica o segundo, 4y. Depois a mesma coisa. x3, y2, que multiplica 2x2, y3. Depois, x3, y2, que multiplica menos 6. Tem que cuidar quando um for negativo, porque tem que botar o sinal para não se perder nos sinais. Agora vamos resolver essas multiplicações. Então, vamos resolver, ó, as duplinhas que a gente formou ali, tá? Veja que eu tô fazendo passo a passo, bem direitinho, para você pegar as regras primeiro. Então, o que que eu faço aqui? Eu tenho letras, né? Eu tenho a parte que é o coeficiente, que é os números que vêm na frente das letras, e tenho as letras, eu tenho que cuidar que letras iguais eu junto os expoentes, o que não for igual de letra eu só repito. Então, aqui quando eu não tenho um número na frente, eu coloco o número 1 na frente. 1 vezes 2 dá 2. x3 com x2 eu fico com x5, somando os expoentes. E o y2. Agora aqui, x3, não tem outro x, eu só repito o x3. E o y2 com y1 vai ficar y3. Agora aqui, aqui eu tenho 1 aqui na frente. 1 vezes 2, 2. x3 com x2, x5. y2 com y3, y5. Agora esse aqui, eu tenho menos 6 vezes alguma coisa positiva, né? Porque aqui tem o 1, como não tem sinal, é positivo. Então, mais 1 vezes menos 6 dá menos 6. E aí não tem letra, a gente só junta, fica tudo com as mesmas letras aqui. Agora a gente junta tudo respeitando os sinais que eles ficaram. Então, vamos ver os sinais que ficaram, né? Esses que não tem sinal, ó, positivo, positivo. Então, eu escrevo tudo junto. 2x5, y2, x3, mais x3, y3, mais 2, x5, y5, menos 6, x3, y2. Vamos ver se dá de juntar algum termo. Se tem algum termo semelhante. x5, y2. Não, não tem nenhum termo semelhante, então esse é o resultado da nossa multiplicação.
Lembrando que para os termos serem semelhantes, as letras têm que ser iguais e os expoentes delas também têm que ser iguais. Então, por isso que a gente não pode agrupar ali nenhum termo. Vamos resolver, então, esse outro aqui. Esse outro aqui tá menorzinho, né? Mas observem que a gente estava fazendo um monômio vezes todo o polinômio. Agora, a gente já tem aqui, ó, um polinômio vezes outro polinômio. Por que que eu tenho um polinômio vezes outro polinômio? Porque eu tenho dentro de um parênteses mais de uma parcela, que multiplica dentro do outro parênteses mais de uma parcela. Então, já é poli vezes poli. Então, é polinômio vezes polinômio. Então, aqui eu já tenho que fazer uma distributiva maior. Eu vou fazer, ó, esse por esse por esse. Agora eu vou trocar a cor aqui para destacar. Depois eu vou fazer esse por esse e esse por esse. Então eu vou indicar aqui. Vamos lá. O x vai multiplicar os dois números que estão dentro do parênteses. Então, o x vai multiplicar o 2x e o x vai multiplicar o menos 4. Depois, o 2 vai multiplicar o 2x e o 2 vai multiplicar o menos 4. Agora eu vou resolver. É bem simples, é só ter paciência, prestar bem atenção para não errar sinal, para não errar uma bobagemzinha, né? Então vamos multiplicar aqui as nossas duplinhas aqui. X vezes 2x, eu coloco um aqui na frente, 1 vezes 2, 2. X vezes x, x na 2, porque eu somo os expoentes que estão aqui. X vezes menos 4 fica menos 4x. 2 vezes 2, 4, repito a letra, 4x. 2 vezes menos 4 dá menos 8. Agora eu vou juntá-los, né? 2x2 menos 4x. Esse aqui ficou positivo, ó, mais 4x menos 8. Agora eu vou olhar se tem algum termo semelhante. Olha ali comigo. Temos algum termo semelhante? Temos menos 4x com mais 4x. São semelhantes, as letras, a parte literal é igual. Então, menos 4 com mais 4 dá zero. Então, a gente pode cancelar, porque vai dar zero. E vai nos restar, então, a nossa resposta vai ficar, nosso monômio resultante, nosso polinômio resultante vai ficar 2x2 menos 8. Esse vai ser, então, o nosso resultado. Viu que fácil? É só fazer com calma e prestar bem atenção. Vamos fazer mais uns exemplos para você ficar sabendo bem direitinho. Então, agora nós vamos fazer novamente um polinômio vezes outro polinômio. Como eu falei, cada termo vai multiplicar, cada termo do primeiro parênteses vai multiplicar todos os termos que tiver no segundo parênteses. Então, aqui o 2x2 vai multiplicar o x, depois ele vai multiplicar o 2y2. Então, vamos escrever 2x2 que multiplica x, depois eu vou deixar um espacinho para não ficar tudo colado, 2x2, que multiplica 2y2. Agora eu vou pegar o y vai multiplicar o x, e o y também vai multiplicar o 2y2. Agora eu vou resolver as duplas que eu formei ali fazendo a distributiva. 2x2 vezes x, 2 e o 1 que tem aqui na frente do x, vai ficar 2 e o x3. Aqui vai ficar 4, x2, y2, porque as letras são diferentes, então só vou repetir. Aqui vai ficar xy, porque 1 vezes 1 que tem na frente de cada letra, né, vai dar 1. Então, yx ou xy, vou escrever xy, mas pode ser yx também, não tem problema, a ordem não importa. E aqui vai ficar 2y3. Como era tudo positivo, todos eles ficaram positivos, né? Então, nenhum ficou negativo. Deixa eu ver se tem algum termo semelhante para a gente agrupar. Não tem nada semelhante para a gente agrupar. Isso aqui é o nosso resultado. Ficou assim a nossa multiplicação, o nosso produto. Vamos fazer esse outro aqui. Então, o x vai multiplicar aqui, depois o x vai multiplicar aqui. E o 1 vai multiplicar aqui, depois o 1 vai multiplicar aqui. Então, eu vou fazer x vezes x, x vezes 1. Depois eu vou fazer 1 vezes x,
e 1 vezes 1. X vezes x, x na 2. X vezes 1, x. 1 vezes x, x. E 1 vezes 1, 1. Como é tudo positivo, também vai ficar tudo com mais. Então, essa é a minha resposta. Porém, eu vou ver se tem algum termo semelhante para agrupar. Tem. O x com x, aqui, ó, eu posso agrupar esses dois. O x com x é como se fosse, né? Na verdade, é como se fosse, não, é 1x mais 1x, 2x. Então, eu vou agrupar x ao quadrado mais 2x mais 1. Esse é o resultado desse produto. Tá muito fácil, né? Muito fácil. Viu como é fácil? E para concluir, vamos fazer esses dois últimos exemplos e depois você vai refazer de novo para você ver como você aprendeu de verdade. Então tá, agora vamos multiplicar então. Observe que eu só troquei as letras para a gente fazer com uma letra diferente, né? Então aqui, 3AB, que multiplica o A, o 3AB, que multiplica também o B. Aí o menos 8A, vamos cuidar do sinal, que multiplica o A, e o menos 8A, que multiplica o B. Agora eu vou resolver as multiplicações aqui, que eu separei as duplas. 3, né, aqui na frente do A, então tem 1, 3 vezes 1, 3. O A com A ao quadrado, e o B nós vamos repetir. Aqui na frente do B também tem 1, 3 vezes 1, 3. A e B ao quadrado. Vamos somar o expoente do B. Aqui eu tenho menos e o A tem 1 positivo, né? Então, menos com mais dá menos. Menos 8A ao quadrado. E aqui também deu menos 8, e aí eu junto o A com B, menos 8AB. Então, o que não tem sinal ficou mais, os outros ficaram negativos. Vamos ver se a gente tem algum termo semelhante. O A está ao quadrado num, vai estar com B, ali no outro A, o B que está ao quadrado. Não temos termos semelhantes. Então, tudo isso aqui é o nosso resultado. Eu vou só agrupar, vou deixar mais pertinho aqui, para ficar mais bonitinho, porque ficou bem separado esse. Então, esse aqui vai ser o nosso resultado final do nosso produto de um polinômio por outro polinômio. Vamos fazer aqui o último. Então, o A vai multiplicar os dois termos desse parêntese. Então, A vezes A vezes menos 2B. Depois, o 2B vai multiplicar o A e o 2B vai multiplicar o menos 2B. Vamos lá. A com A na 2. A vezes menos 2B fica menos 2AB. E 2B vezes A também fica 2AB ou 2BA, vou botar 2AB, mais 2AB. E aqui vai ficar 2B vezes 2B, só que um é positivo ou negativo, fica menos 4B ao quadrado. Tem termo semelhante aqui, ó, AB com AB, tá? Que também poderia ser BA, é a mesma coisa, que eu gosto de colocar AB. Então, vai ficar A ao quadrado, menos 2AB com mais 2AB, vai cortar. Então, deu zero, né? Então, A ao quadrado menos 4B ao quadrado, e esse é o resultado. Então, você já sabe fazer multiplicação de polinômio por um número real, de polinômio por um monômio e de polinômio por um polinômio. Viu que fácil? Segue acompanhando a minha série de polinômios para ficar sabendo tudo sobre esse assunto. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Me segue também no Instagram, Pitexatas. E obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!